Oi, oi, voltamos, alunos, tudo bem? Vamos lá? Segunda aula. Agora eu vou tratar com vocês sobre a lei de Kepler. Você tem que lembrar, você tem que revisar aquela aula lá, em que eu destrincho para vocês dois tipos de modelos que eu tenho para a gravitação universal, tá bom? O primeiro modelo é aquele geocêntrico, em que a Terra é o centro, e aquele que é o modelo heliocêntrico, que é o Sol, o centro, tá bom? E aí eu tenho camaradas que falam sobre esses tipos de modelo, né? Por exemplo, o Cláudio Ptolomeu, ele falava sobre o modelo geocêntrico, certo? E esse modelo do Ptolomeu ele perdurou por quase 14 séculos, tá bom? E ele admitia então que a Terra era o centro imóvel do universo, enquanto os demais corpos estão ali descrevendo órbitas circulares no espaço ao redor dele, tá? E eu tinha camarada como o Copérnico, tá? O Nicolau Copérnico, que ele publicou um livro lá em 1543, né? Mudando todo esse panorama cultural do modelo geocêntrico. Então ele fala sobre o modelo heliocêntrico, tá? E aí ele admitiu, admitiu que o Sol era o centro dos movimentos planetários e esses outros astros girariam então, tá, em órbitas circulares ao redor do seu centro, tá bom? Então eu tenho outros camaradas também que você pode lembrar, como o Kepler, o próprio Kepler que falava sobre órbitas elípticas, defendia o modelo heliocêntrico. Galileu Galilei defendia o modelo heliocêntrico, tá bom? Aristóteles aí é geocêntrico, beleza? Então vamos lá para o artista da aula de hoje, leis de Kepler. Tá bom? Então Kepler, na ânsia de depois, deixa eu só voltar aqui para vocês, tá? Eu tenho o Tycho Brahe lá, que era o diretor do Observatório de Praga. Ele montou uma tabela com observações minuciosas, né, dos movimentos dos planetas, que foram usadas por Kepler para produzir um estudo mais avançado, né, sobre a gravitação universal. E através desses estudos que ele pegou do Tycho Brahe, que ele fez as 3 leis de Kepler, tá bom? Então a primeira lei de Kepler é a lei que eu chamo de lei das órbitas. E fala o seguinte, ó, todos os planetas se movem em órbitas elípticas. O Sol localiza-se em um dos focos, tá bom? Então olha a figura que eu te mostro aqui, tá? Eu tenho aqui então uma figura elíptica, uma elipse. Esse planeta ele vai girar nessa órbita elíptica e eu tenho aqui 2 focos, onde o Sol vai ocupar um desses focos, tá bom? Lembrando para você que elipse, então, ela tem 2 focos. Ok? Tudo bem para você? Então, primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um desses 2 focos. Beleza, né? Tranquilo, bacana. Vamos para a segunda lei? Olha só, a segunda lei é a lei de Kepler, que fala sobre a lei de áreas. Então, a linha traçada do Sol a qualquer outro planeta descreve áreas proporcionais aos tempos de percurso. Logo, vare áreas iguais em tempos iguais. Nossa, professor, o que ele quis dizer aí? Então, olha só, ó, a linha traçada do Sol, tá aqui, ó, do Sol a qualquer planeta, vamos dizer aqui, ó. Então, desse ponto aqui, ó, da A2 até B2, varre essa área amarela inteira, que eu chamo de ΔT, ou seja, ele vai ter esse tempo ΔT, certo? Agora, se eu for analisar aqui, desse meu lado esquerdo, olha só, quando o planeta vai de A1 até B1, ele varre essa área amarela, que eu também chamo de ΔT. Então, o mesmo tempo que esse camarada demorou para varrer da área A2 até B2, vai ser o que ele vai varrer da A1 a B1. Então, ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Essa área que está em amarelo aqui tem que ser e é igual a essa área amarela aqui.
o tempo que se percorre nessa área amarela da direita também vai ser o tempo, né, que eu vou ter da área da esquerda. Tá bom? Mas você vai pensar assim, ah, professor, mas aqui é mais curto, aqui é mais longo, mais largo, né? Como que vai passar em áreas iguais? Aí você tem que ter a percepção que a velocidade de translação do planeta é maior quando mais próxima do Sol. Então, ó, na parte da esquerda, quando o planeta for de A1 a B1, a sua velocidade de translação ele vai ser maior do que quando ele estiver mais afastado, né? Que é o afélio, né? Afastado, afélio de A2 a B2, então esse planeta vai percorrer com uma velocidade menor, tá? Então, só para ficar mais concluso para você, quando está mais próximo do Sol, periélio, perto, ó, periélio, mais afastado, afélio, tá bom? Então, lei das áreas, tá? As leis das áreas, então, os tempos têm que ser iguais e obrigatoriamente então as áreas são iguais, ok? Tudo bem? Tá aqui, ó, delta T1 igual a delta T2, portanto a área 1 é igual à área 2. Isso conclui a consequência que a área 1 é igual à área 2, tá bom? Tranquilo, né? Então vamos para a última, porque está muito tranquilo para você, que é a terceira lei de Kepler, é a lei dos períodos. E ele fala o seguinte, ó, o quadrado do período de revolução, tesão 2, quer dizer, tesão ao quadrado, tá vendo aqui? Que é o quadrado, né? T ao quadrado, de qualquer planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita, ó, R ao cubo. Nossa, professor, o que ele está falando aí? Olha só, ó, de novo, ó. Então eu tenho o quadrado do período de revolução. O que é o período de revolução? Tá? O período de revolução é o tempo que esse camarada, esse planeta, demora para percorrer, então, né, o entorno do Sol, tá? Então ele vai ser diretamente proporcional ao cubo do raio de sua órbita, tá? Então o cubo de raio da sua órbita, a órbita não é elíptica. Olha aqui, ó, do centro até uma das extremidades, então é o raio médio da órbita. Você vai só colocar ao cubo, né? Então o que seria então o T ao quadrado? Seria o quadrado do período de revolução do planeta. E o que seria o Rzinho? O Rzinho então é o raio médio da órbita. Então para encontrar, então, tá aqui, ó. Então como que eu faço para encontrar então o raio da órbita? Eu pego o RA, tá? Que é a distância do Sol até o afélio, mais o RP, que é a distância do Sol até o periélio, sobre 2. Aí eu vou ter o que? O meu raio, tá? E aí eu fazendo as minhas equações, eu chego nesse final aqui, que o lei do período vai me dar essa equação aqui, ó. T ao quadrado A sobre RA ao cubo é igual ao TB ao quadrado sobre RB ao cubo, tá? Que são os períodos de revolução. Então, eu quero saber então o período de revolução de um planeta, eu jogo aqui com referência ao outro, tá bom? E daí na resolução dos exercícios, a gente vai ver que isso aqui vai ficar muito mais tranquilo, tá bom? Não precisa se preocupar com essa fórmula agora, você só tem que saber o seguinte, que a lei dos períodos fala isso aqui, tá? Esse textinho. E para ser mais breve para você, anota assim, ó. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios das órbitas. Entende-se raio médio da órbita como o semi-eixo da maior elipse. Aqui, ó, o semi-eixo da maior elipse é a distância do centro até o afélio. Tá bom? Ótimo? Tranquilo? Então, para facilitar nos cálculos, a gente pode considerar as órbitas aproximadamente circulares, tá bom? Já que para os planetas e satélites as elipses são pequenas, têm pequenas excentricidades. Ótimo, jovem. Tranquilo? Então, a partir desse vídeo, a gente vai fazer os exercícios que eu vou te mandar, tá bom? Fiquem com Deus e fui!